O conflito entre Israel e o grupo armado Hamas, que já vitimou mais de 16 mil palestinos, parece estar longe de uma solução. Sob justificativa de um suposto desmantelamento e articulação do grupo Hamas, Israel prossegue com o massacre na faixa de Gaza. De acordo com as autoridades palestinas, dos mortos, mais de 7 mil são crianças. Israel já não esconde mais seu objetivo, que é tomar totalmente o controle da Palestina. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Paulo Sérgio Pinheiro, que foi ministro dos Direitos Humanos aqui no Brasil e que preside a comissão na ONU de investigação sobre a Síria desde 2011 em Genebra. Professor Paulo Sérgio Pinheiro, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer recebê-lo no Revista Brasil TVT. Muito obrigado. Professor, no início da minha introdução eu falei que este conflito parece estar longe do fim. Mas, ao mesmo tempo que ele se torna dessa forma longe de uma solução, mais palestinos são massacrados diariamente e, ao que tudo indica, Israel não vai parar até se apropriar de vez de todos os territórios. Queria lhe ouvir sobre essa questão, professor. Fundamentalmente, é bom entender o que está nessa crise. Na realidade, o Estado de Israel é uma potência ocupante de forma ilegal da Cisjordânia, de Jerusalém Oriental e também o bloqueio e o domínio de Gaza. Na mesma hora que nós estamos falando, as bombas estão caindo em Rafa, que é uma das fronteiras de Gaza com o Egito. O inverno começa, as pessoas estão totalmente sem abrigo, a própria organização Mundial da Saúde tem dificuldades terríveis e as pessoas estão dormindo na rua. Por quê? Porque Israel fez apelos para 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas saíram do norte e foram para o sul. Agora que elas estão no norte, Israel continua a bombardear. Então você tem pessoas que já é a terceira mudança que eles estão fazendo. Você mesmo se referiu ao número espantoso de mortes e de crianças, né? O quadro que o secretário-geral pintou no outro dia no Conselho de Segurança é absolutamente devastador, devastador. Acho que se chega já a 20 mil mortes, dos quais 2/3 são mulheres e crianças. Tem 50 mil feridos, tem crianças órfãs e tudo isso. Isso por quê? Porque Israel não respeita nenhuma resolução da ONU, não respeita nenhuma norma internacional, sob a proteção de importantes países ocidentais. Por isso é que eles podem dizer, nós vamos continuar aqui por meses, é para impunidade total. Basta dizer a você, quando meu amigo Sérgio Vieira de Mello foi assassinado no Iraque, caíram 12 funcionários da ONU, 12, isso em 2003. 20 anos depois, 190 funcionários da ONU foram assassinados por Israel. Por quê? Porque Israel ataca as escolas, ataca zonas onde estavam refugiados, quer dizer, além do mais de racionar a questão da água e da eletricidade. Então, eles se fazem essa bancarrota, dizendo nós vamos continuar por vários meses, pela impunidade, porque, a última coisa que eu vou dizer, o Conselho de Segurança, que tem 15 membros, o secretário-geral resolveu apelar para o artigo 99, que é uma espécie assim da bomba atômica na ONU. Só em 1971 que esse artigo 99 que permite ao secretário-geral denunciar uma situação. Pois bem, ele denunciou a situação, 13 membros não permanentes de todo mundo, inclusive, felizmente, o Brasil, votaram a favor da resolução pedindo um cessar-fogo humanitário. O Reino Unido se absteve e os Estados Unidos vetou. Então, não tem cessar-fogo porque um dos países ocidentais decidiu usar o seu direito de veto e bombardeios continuam. E, professor, já o que a gente vê se repercutir pelo mundo é que a gente acompanha, no percorrer dessa história, o maior crime contra a humanidade dessas últimas décadas. O senhor vê dessa forma? E o que poderia ser feito para interromper esse processo? Olha, eu não faço muito campeonato das atrocidades. Eu não sei se é o maior. A situação da crise da Síria é extremamente complicada. E eu devia ter dito que tudo que eu estou dizendo aqui não implica o meu mandato
nas Nações Unidas. Eu digo aqui em termos pessoais. Quer dizer, a única coisa que pode ser feito é um cessar-fogo. É um cessar-fogo humanitário. E os Estados Unidos deixarem de apoiar. Quer dizer, há várias sentenças, o próprio presidente Biden falou em bombardeamento indiscriminado, tem um enviado que está na Israel e foi à autoridade palestina há algumas horas, e acontece que sem o apoio, a única que pode impedir que essa guerra vá para mais alguns meses é os Estados Unidos. É os Estados Unidos. O que é um pouco dramático, porque foram justamente os Estados Unidos que animaram a criação da Organização das Nações Unidas e que a mulher do presidente Roosevelt, que havia falecido em 1945, a magnífica Eleanor Roosevelt, está por trás. Ela chefiava a delegação americana, está por trás da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que acontece? Os países ocidentais dão um exemplo de não respeitarem as normas internacionais. A questão é que Israel não fez um crime de guerra. Ele, em termos das leis da guerra, ele não respeitou a proporcionalidade, quer dizer, o que é o Hamas? É um grupo armado, não é absolutamente um exército, e faz parte da legítima resistência. Depois, a questão da precaução, não tomou nenhum cuidado para proteger a proteção civil, e a proporcionalidade, quer dizer, não tem esses três requisitos essenciais das leis da guerra, Israel não respeita. Então, continua. Só para uma última comparação, em um ano da Ucrânia, que tem uma guerra, como vocês sabem, acompanharam aqui, morreram 10 mil pessoas. Hoje, nós já estamos no 4º mês com cerca de 20 mil palestinos assassinados pelos bombardeios de Israel. Professor Paulo Sérgio Pinheiro, mediante este cenário que o senhor trouxe, inclusive da Organização das Nações Unidas, um apelo do secretário-geral Antônio Guterres, é possível afirmar que essa insistência de Israel de não cumprir nenhum acordo internacional, de não respeitar determinações da Organização das Nações Unidas, com a proteção dos Estados Unidos, inclusive, é um dos momentos mais críticos da ONU? Olha, o Kofi Annan dizia que a ONU são os Estados. São os Estados mesmo. Não é uma galáxia ou uma nave espacial em volta da Terra, não, são os Estados. E os Estados, vários Estados ocidentais estão se comportando de uma maneira lamentável, em termos de não fazer respeitar as próprias leis que eles ajudaram a criar. Eu queria só clarear uma confusãozinha que eu falei. Os 3 princípios das Convenções de Genebra e das leis da guerra são o princípio da distinção. E eu quero lembrar isso porque o presidente de Israel tem um vídeo com isso. Ele disse que não há distinção entre a população civil e os combatentes. Todos são culpados, quer dizer, inclusive essas crianças que estão sendo assassinadas todo dia. Depois, a questão da proporcionalidade. Quer dizer, as bombas, milhares de bombas que foram julgadas não têm nenhuma proporcionalidade em termos do enfrentamento de uma organização não estatal armada. E a última questão da precaução, que Israel já comete um crime aí, a questão do deslocamento forçado. Israel obrigou 1.100.000 palestinos a se deslocarem do norte para o sul. Então, hoje você tem 2 milhões se empurrando na fronteira com o Egito. Eu fui a Gaza e você vê o espaço como é extremamente restrito. As pessoas destruíram 100.000 habitações, não exerceram a proteção dos objetos protegidos, as mesquitas, os hospitais, bombardeiam hospitais à vontade. Foi muito engraçado no programa da CNN, que com a senhora Nampur, examinando um ex-primeiro-ministro israelense, Barak, que ela falava dos famosos túneis. Aí, de repente, o ex-primeiro-ministro, esses túneis fomos nós que construímos. E ela fica muito estranha, mas como? Exatamente, nós dominamos Gaza e nós construímos esse túnel. Todos os hospitais do mundo, se você vai ao hospital das clínicas, tem túnel, porque não dá para fazer o transporte só pelos automóveis na superfície
das ruas. Então, tem túneis em todos os locais. E, sob pretexto de destruir esses túneis, Israel massacra, você bem disse, quase 20 mil pessoas. E o terrível número de órfãos, de crianças, de bebês. E os bebês em incubadoras que foram desligadas porque Israel insistiu em atacar um hospital. Isso é totalmente ilegal. Isso eu falo todo dia na Síria. Não dá para atacar hospitais. E isso é a regra do combate de Israel em Gaza. E, professor, você já bem colocou toda a situação, a falta de cumprimento de Israel sobre o que é determinado referente a essa guerra, a falta de proporcionalidade, todos os meandros aí relacionados a essa questão dos limites da guerra, né? Mas, e aí, o senhor bem colocou que um apoiador de Israel, que é Estados Unidos, é um elemento-chave para a resolução desse problema. E aí eu lhe pergunto, a partir disso, se há dentro da ONU algum tipo de questionamento sobre da existência dos vetos, que é um mecanismo que Estados Unidos vem usando muito para que não sejam aprovados e colocados em prática todas as denúncias e as determinações da ONU. Isso seria, nesse momento, uma discussão na ONU ou não? Olha, isso é uma velha discussão, que o Brasil tem participado destacadamente, enfim, especialmente nos governos anteriores ao governo do inominável de extrema-direita. Então, essa é a questão, porque essa estrutura da ONU não tem nada a ver com a realidade atual. Não é possível que 5 países tenham o direito de veto. E quem mais veta na relação com Israel são os Estados Unidos, são os que mais vetam. E qualquer resolução que tenha a ver com Israel votam, como nessa vergonhosa reunião do Conselho de Segurança. Aí o que aconteceu? A Assembleia Geral tem o direito, quando o Conselho de Segurança se vê bloqueado nessa situação, de realizar uma Assembleia Geral. Há um princípio que permite. Isso aconteceu essa semana. 152 países foram a favor da resolução a favor de um cessar-fogo humanitário, 10 gatos pingados, claro, liderados pelos Estados Unidos, e 40 abstenções. Então, passou a resolução. Agora, não quer dizer que isso vai ser implementado, porque, evidentemente, Israel, sob a proteção dos Estados Unidos e vários países europeus, não vai fazer nenhum esforço em realizar isso. A maior tragédia que diz respeito a todos os mecanismos de direitos humanos na ONU é esse desrespeito da norma internacional. Porque um dos princípios básicos da norma internacional é a proteção dos civis. E como em Gaza não se respeita a proteção dos civis, e não acontece nada, não acontece absolutamente nada. Agora, o que é terrível também, eu digo no caso brasileiro, é a total ignorância, o não seguimento dessa situação. A sociedade civil não se manifestou, ou as entidades negras não se manifestaram, as entidades indígenas não se manifestaram, as entidades LGBTQ também não se comunicaram. É como se isso não estivesse ocorrendo. E no mundo inteiro você só vê manifestações. O Brasil, nós adoramos ter solidariedade. Agora, não temos condição de, na democracia, da solidariedade, talvez o último caso de luta contra o colonialismo que acontece em Israel. Isso, e lamentável é só a palhaçada, se me permito dizer isso, do Senado, que resolveu fazer um debate, supostamente, entre Israel e Hamas, e convidou só o governo de Israel. E o elefante em loja de louça, que é o atual embaixador de Israel, que levou o inominável a fazer um seminário dentro do Congresso Nacional, e depois dizer que o Mossad foi responsável por identificar uma célula terrorista que não existe, e cantaram o hino nacional de Israel, e não convidaram a autoridade palestina, não convidaram o embaixador da Palestina, que o Brasil reconhece. Nós temos um embaixador na Palestina. Isso é um sinal. E, além do mais, um dos senadores, que eu não vou dizer o nome dele, resolveu vestir uma t-shirt com a bandeira de Israel.
Quer dizer, realmente é lamentável, é escandaloso. A gente teve um pequeno problema de conexão com o professor Paulo Sérgio Pinheiro, mas a gente já retomou, a conexão já voltou. Ele estava falando de solidariedade. E, professor Paulo Sérgio Pinheiro, em cima de tudo isso que o senhor falou, eu vou lhe fazer uma provocação, se me permite. Mesmo diante de tudo que Israel vem fazendo, se por um acaso o Conselho de Segurança da ONU aprovasse uma resolução de um cessar-fogo humanitário imediato, uma suposta aprovação, eu estou dizendo suposta, dos Estados Unidos, será mesmo que Israel cumpriria essa determinação mediante o que vem acontecendo? É evidente, se houver essa falta de apoio político dos Estados Unidos a esse massacre dos palestinos em Gaza, que continua no momento que nós estamos falando, evidentemente que tornará mais difícil essa previsão de que a guerra vai continuar por meses. Se, ao mesmo tempo que os Estados Unidos tirar o apoio político, ele tem que deixar de entregar mais munição para os tanques e também não aumentar a subvenção para Israel prosseguir nesse genocídio. Porque o que nós estamos falando é um genocídio. Com certeza, professor. Acompanhamos o que vem acontecendo lá, é um genocídio dessa população palestina. Conversamos com Paulo Sérgio Pinheiro, que é ex-ministro de Direitos Humanos e que preside a Comissão da ONU de Investigação sobre a Síria desde 2011 em Genebra. Falamos aqui sobre esse genocídio que acontece contra a população palestina, Gaza, Cisjordânia, enfim, ali em toda a região. Professor, é sempre um prazer que o senhor esteja aqui conosco e ouvi-lo sobre as análises desse momento crítico que vivemos. Muito obrigado. Abraço. Abraço.